Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Sala Privada de hoje. Ora bem, na passada sexta-feira aconteceu aqui no auditório da Fundação Cuprocino de Miranda algo chamado Afetos e Sexualidade na Terceira Idade. Pois bem, foi um encontro, foi uma troca de boa conversa, troca de ideias. A clínica marcadamente foi convidada e, claro está, a Isabel Amorim também lá esteve a dar o seu contributo. Falaram-se de temas muito pertinentes neste assunto que nós já abordamos aqui, de certa forma, aqui num outro programa, e que iremos abordar mais à frente outras temáticas relacionadas com isto. Isto foi uma organização do Departamento do Desporto da Câmara Municipal de Famalicão. Desde já dou os parabéns pela iniciativa. Acho que cada vez mais é importante falarmos sobre isso, e esta faixa etária, esta gente, terceira idade não direi, mas pessoas mais experientes, não é? Dizemos assim, pessoas mais experientes que às vezes se sentem de certa forma limitadas e que acham que a vida íntima já terminou e que ficam assim, pronto, de certa forma decepcionados e tristes e isso tudo. Abordar estes temas é sem dúvida alguma um despertar, e tanto é que a experiência foi ótima, e eu gostava que tu, Isabel, que estivestes lá, primeiro que desses o teu testemunho, porque já conversamos antes do programa e realmente tu também vens com uma sensação de dever cumprido e que gostaste imenso da experiência. Sem dúvida, sim. Muito boa noite a todos. Foi sem dúvida uma excelente iniciativa do Departamento de Desporto da Câmara Municipal daqui de Vila Nova de Famalicão. Acabou por ser uma palestra em que houve troca, em que houve interação, não foi propriamente algo expositivo, não estive ali a debitar informação. Neste caso eu e a doutora Paula Campos e a doutora Carla Veiga Rodrigues, que foi uma médica de família que foi convidada também a estar presente, que embora não faça parte da clínica, nós achamos por bem convidá-la e integrá-la no trabalho connosco. Tivemos uma sala cheia, ou praticamente cheia, e um grupo de pessoas da terceira idade muito jovens, muito fresco, com muita vontade de nos ouvir e de partilhar connosco algumas das suas experiências, o que sem dúvida me encheu o coração, não é? Saí de lá realmente com a sensação de dever cumprido, por perceber que o que fomos ali transmitir chegou realmente a muitas daquelas pessoas. A intenção que nós tínhamos com esta palestra, se lhe podemos assim chamar, era falar sobre a importância dos afetos, a importância da sexualidade na terceira idade, dar-lhes a entender que não é algo que deve estar anulado da vida deles só porque já atingiram determinada idade ou porque surgem determinadas dificuldades, e falamos muito na necessidade de se procurar ajuda quando alguma dificuldade existe, seja a nível do relacionamento, seja a nível do funcionamento até da sexualidade, no funcionamento sexual de um dos elementos do casal ou de ambos, e percebemos que foi muito bem recebido, toda esta sugestão foi bem recebida, até pelas informações que depois nos chegaram por parte de alguns dos participantes, que disseram que efetivamente iam procurar ajuda. E iam procurar ajuda médica, ou que iriam até passar na clínica para pedir o nosso apoio para resolver estas situações. Isto no fundo mostra-me que estas pessoas valorizaram, tomaram consciência do quanto é importante manterem-se ativos sexualmente, e quando digo sexualmente não digo que tenham que ter atividade sexual no sentido de relação sexual, de relações sexuais, sim, mas sim no sentido da sexualidade, da afetividade, não é, que existe. Porque a afetividade é algo que potencia o bem-estar e a felicidade, não é? Que de certa forma afasta depressões, afasta situações de ansiedade e a solidão, que é algo tão presente nesta faixa etária. E pronto, conseguimos realmente transmitir todas estas ideias. No decorrer desta atividade, pronto, para além de termos falado de alguns mitos que existem associados à sexualidade, à ideia de que sexualidade é a mesma coisa que relação sexual, pronto, explicamos realmente esta diferença, não é? E utilizamos mesmo a definição da Organização Mundial de Saúde, que refere que então a sexualidade é uma procura do afeto, do contacto, no fundo é uma resposta a um impulso, não é? E tem tudo a ver com toda esta demonstração de necessidade de contacto com o outro.
sendo a relação sexual algo muito mais redutor, que se refere apenas ao ato de penetração, não é? E é realmente muito redutor. Sim, independentemente da idade das pessoas, não é? Sim. A vivência da sexualidade é muito mais do que o ato de relação sexual, é muito mais do que isto. No fundo é o estarem juntos, o passearem, o partilharem momentos, partilharem interesses, tudo isto pode ser visto como sexualidade. E nesta idade, mais do que nunca, é importante que ela exista, porque estamos a falar de pessoas que já não trabalham, portanto já não têm, se calhar, aquelas 8 horas ou 10 horas por dia ocupadas claro. com uma profissão, Exato. não é? Têm muito mais tempo livre. E o facto de poderem ter momentos de afeto com o companheiro de uma vida ou com novos companheiros que encontrem nesta fase, porque não? Porque eu acho que isto é importante, não é? As pessoas não têm que sentir que porque perderam o companheiro a vida terminou e então já não faz sentido terem relações de amizade ou amizades mais fortes que até evoluem para algo mais, não é? Eu acho que tudo isso deve ser permitido, não é? Eu acho que as pessoas, enquanto estamos cá, temos todo o direito de usufruir de uma vida que nos satisfaça, não é? Claro. E que nos preencha todas as nossas necessidades. E foi interessante ter realmente testemunho de algumas pessoas. Houve inclusive uma senhora que partilhou que já não tinha o companheiro, não é? Da vida dela, o marido tinha falecido, mas que tinha realmente agora um namorado e que se sentia muitas vezes triste por não poder, por causa de ter os cabelos brancos, não é? Não poder andar com ele de mão dada na rua, porque muitas pessoas a criticavam, havia muitas críticas de jovens por estar com as mãos dadas, e até me questionou porque é que isto acontece. Ela questionou-me porque é que isto acontece. E eu relembro-me que ao responder lhe disse que não só é triste, como é grave ao mesmo tempo. É triste porque ninguém tem o direito de estar a confrontar alguém com algo que não deve fazer, não é? Porque qual é o problema de andarem a dar as mãos ou de sentarem num banco e darem um beijo, trocarem afetos em público? Esse tipo de afetos não vejo qualquer problema de serem partilhados em público, mas acho acima de tudo grave que se critique este tipo de comportamentos, porque leva a que as pessoas depois deixem de os ter. E cria aqui um afastamento e cria se calhar aqui um vazio, uma solidão que não era necessário existir, não é? Exato. Eu acho que algo que tem que se trabalhar muito na nossa sociedade é a aceitação das escolhas do outro, independentemente da idade em que faz determinadas escolhas, não é? E permitirmos que o outro goze a sua vida conforme quer gozar e com quem quer gozar, não é? Na companhia de quem quer. Uma pessoa não é por estar de mãos dadas em público que está de alguma forma a ofender alguém das pessoas que passam. Portanto, acho que é muito importante e caso haja realmente jovens a ouvir-nos, ou jovens ou não, que estejam também a ouvir o programa e que se identifiquem com alguns destes comportamentos de crítica às pessoas da terceira idade que demonstram afeto em público, que reflitam que foi um bem que lhes foi permitido cedo, provavelmente na adolescência deles, ou se calhar na adolescência não, mas na idade adulta, não é? Porque na adolescência se calhar era muito proibido pelos pais deles, não é? Mas eu acho que quando nós atingimos determinados direitos na idade adulta, de podermos fazer determinadas coisas, não faz sentido que porque chegamos, por exemplo, aos 65 anos, porque tínhamos que perder determinados direitos só porque já temos 65 anos, não é? Não faz sentido a perda de direitos, portanto... alertava realmente as pessoas para que não fossem cruéis umas com as outras no sentido de criticarem comportamentos que em nada afetam o nosso bem-estar, não é? Em nada afetam, não é por eu ver um casal de idosos de mão dada que vou achar que aquilo é uma afronta, que não tem jeito nenhum. Aquelas pessoas já têm idade para ter juízo, olha, andarem assim na rua, não é? As pessoas fazem críticas muito desagradáveis. Acho que é importante refletirmos, não é? Em nada nos afeta a nós, ou não nos deveria afetar a nós diretamente. A felicidade dos outros então muito menos. Claro, muito menos a felicidade dos outros. Que é um bocadinho isso que estamos aqui a falar, não é? Se muitas vezes se trata de inveja, não é? Então, porque não, em vez de termos inveja e criticarmos, porque não procurarmos essa felicidade para nós, não é? Se calhar faz muito mais sentido procurarmos essa felicidade para nós. Mas sim, foi um evento muito interessante que eu acho que sensibilizou muitos dos idosos presentes a procurarem a ajuda, não é? Ou também, se calhar, a melhorarem o diálogo uns com os outros em casa, não é? Dentro da relação conjugal. E, além disso, eu também me propus uma atividade durante esta palestra, que era uma caixa que circulou pela sala e as pessoas, os nossos convidados, as pessoas que estavam presentes, foram convidadas a partilhar
dificuldades que tivessem superado na relação ou que ainda estivessem presentes, pensamentos em relação à palestra ou dúvidas, e que podiam escrever anonimamente num papel e colocar dentro da caixa, que eu teria todo o interesse, não é? Todo o gosto também em responder-lhes. Como o tempo foi ficando escasso devido a tanta interação, houve muitas das cartas, muitos dos papeizinhos, neste caso, que não foram partilhados com eles no momento, e que eu expressamente lá na semana passada, no evento, disse que iria trazer então ao programa Sala Privada, para que eles estivessem atentos também ao programa e às respostas e a esta partilha que eu iria aqui fazer. Portanto, hoje decidi trazer aqui quatro destes papeizinhos que recolhi na semana passada, que com muito carinho recolhi e que li com muita atenção, e que acho que são sem dúvida pertinentes de partilhar. Certamente muitas das pessoas que ouvem vão se identificar com estas situações e poderão realmente construir algo mais positivo na vida delas em função do que vai ser aqui falado. Portanto, trazia aqui 4 destes papéis. Vou se calhar começar por ler o primeiro, que selecionei, e falar um bocadinho sobre este tema. Então é assim, o primeiro: tenho 69 anos, não tenho desejo e sou muito seca. É exatamente o que diz aqui neste documento. Tal como eu disse, está anónimo e muito bem, não tinha que estar identificado. Mas isto é algo que muitas mulheres sentem e que sentem a vida toda, não é? E eu não sei se no caso desta mulher, se estamos a falar de uma situação que passou a acontecer, por exemplo, no pós-menopausa, ou se é algo que sempre acompanhou a vida toda. Esta falta de desejo, não é? E a falta de lubrificação. Estamos a falar aqui no fundo de 2 disfunções que podem existir nesta mulher. Podem existir as duas, pode existir apenas uma, que pode ser apenas a falta de lubrificação, e que por existir falta de lubrificação muitas vezes terá tido dor na relação sexual, provavelmente, e ao ter dor já não deseja ter, não é? Se nós pensarmos bem na nossa vida, nós normalmente desejamos algo que nos sabe bem, algo que gostamos, não é? Se há alguma coisa que nos provoca dor ou sofrimento, nós isso deixamos de desejar. Portanto, quando uma relação sexual provoca dor, é algo que deixa de ser desejado. Portanto, o desejo sexual pode muitas vezes, não é? Não existir, porque há ali uma disfunção ao nível da lubrificação e a pessoa deixa de desejar para não ter dor, não é? Então evita, não é? Muitas vezes vem até o evitamento, o que a nível conjugal depois pode trazer muitos outros problemas, não é? O evitamento da relação conjugal, da relação sexual, pode trazer muitos problemas no casal, no funcionamento do casal. Mas também se pode tratar de uma situação inversa, ou seja, a mulher, por não ter desejo, pode efetivamente também não lubrificar, não é? Até por falta de estímulo do companheiro, como não procura. Exato, era isso que eu ia como não tem desejo, não é? E este não desejo pode ter a ver com experiências que nunca teve, ou seja, pode ter a ver com a inexistência, a não existência de experiências boas sexuais, não é? Na relação. E então, ao não haver experiências boas na relação, a mulher não deseja, não é? Claro, a mulher não deseja, não lubrifica. Exatamente. Não é? Que faz todo sentido, não é? Sim. Se bem que pode haver mulheres, atenção, que eu acho que é importante referir isto, pode haver mulheres que, embora não sintam este desejo inicial, este impulso inicial para ter relações sexuais, lubrifiquem perfeitamente, porque podem estar a ser convenientemente bem estimuladas, não é? Exato. Esta questão da lubrificação está também muitas vezes relacionada com questões hormonais e com a menopausa, inclusive, não é? Pensando na terceira idade, mas é algo que é de muito fácil solução com o uso de lubrificantes, e as pessoas não têm que ter vergonha de comprar. Sim, é total compram natural. em qualquer, até compram num supermercado, se agora não quiserem ir a uma farmácia. Sim, exatamente. Mas se forem a uma farmácia também poderão comprar, e às vezes a ideia de que na farmácia vai ser mais caro pode ser errada, porque há algumas marcas que são muito vendidas e que são de farmácia, são muito boas, são lubrificantes à base de água, pode-se usar a quantidade e as vezes que se pretender, e não traz qualquer tipo de, não tem qualquer tipo de contraindicação. Portanto, quando se trata de questões de lubrificação, não deixem que isto não seja um impedimento à relação sexual, não é? Porque não tem que ser, porque há uma solução muito fácil, como comprar um lubrificante. Exatamente. Que resolve toda esta questão e que vai logo fazer com que não haja dor, não é? E com que provavelmente haja prazer, e ao haver prazer, que haja uma vontade numa próxima vez de repetir, não é? E certamente vai também, lá está, dar resposta aqui às necessidades do companheiro, que poderá ter vontade, não é? E muitas vezes não o faz para não magoar, exatamente, porque sabe que causa desconforto, porque, não é? Muitas vezes até se sente com falta de confiança, porque ao sentir que a companheira não o deseja.
Exatamente. Portanto, há aqui Tudo depois isso. muitas coisas que acabam por estar envolvidas, não é? E as pessoas realmente sentindo alguma dificuldade a nível sexual, não interessa se parece que partiu da mulher ou se parece que partiu do homem. Isto afeta o casal. Portanto, procurem ajuda, porque algumas destas questões podem ser de tão fácil solução que é lamentável, é mesmo triste que deixem esta situação prolongar-se no tempo, e às vezes falamos que este problema existe anos, décadas, não é? Uma vida inteira, não é? Às vezes falamos de problemas que podem estar a existir na vida de um casal a vida inteira. Sem dúvida. O tempo todo. É uma questão que lá está, que foi bem respondida e que pode ter diversas causas, e nada melhor do que trazermos aqui, focarmos aqui alguns pontos e deixarmos que esta pessoa que escreveu anonimamente possa decidir realmente o que fazer. Vamos só fazer aqui uma pausa, voltamos já a seguir. Ora bem, cá estamos nós para a segunda parte então da sala privada de hoje. Falamos de afeto e sexualidade na terceira idade, um evento que decorreu na passada sexta-feira na Fundação Cupertino de Miranda, organizado pelo Departamento de Desporto da Câmara Municipal, convidadas aqui os profissionais da Clínica Marcadamente, nomeadamente aqui a Isabel. Já tivemos na primeira parte a enquadrar este evento e também a Isabel explicou que lançou um desafio a quem estava presente para escrever anonimamente ou questões, ou dúvidas, ou testemunhos, e hoje, até porque não foi possível no dia responder a todas as cartas que foram escritas, portanto, e nós hoje resolvemos aqui responder a 4, já respondemos à primeira, e agora vamos à segunda, Isabel. É isso, vamos então à segunda carta. Então começa assim: o meu marido não tem vontade de ter contacto comigo por causa da diabetes, e depois torna-se agressivo a falar. Eu noto que ele tem ciúmes. Por mais que eu fale meigo com ele, não consigo. Tem vezes que fala bem, mas daí a um bocado está igual. Pronto, o que é que nós conseguimos retirar aqui desta carta? Uma das situações que eu consigo lá retirar aqui desta carta é que há aqui problemas de comunicação neste casal, não é? Que podem ter origem em muitas questões, e uma das questões que pode realmente dar origem a estas dificuldades do homem em comunicar bem e em ser mais tranquilo com a mulher, não ser agressivo, se calhar na forma como fala com ela, pode estar na origem a uma possível disfunção sexual que exista como consequência da doença crónica que é a diabetes, não é? Porque muitas vezes estas doenças crónicas afetam efetivamente a sexualidade e afetam a capacidade eréctil de um homem. Por exemplo, trazem muitas vezes situações de disfunção eréctil. A disfunção eréctil, por si só, muitas vezes faz com que o homem deixe de ter vontade, porque como sabe, ou seja, falsamente deixa de ter vontade. Na verdade, o homem até poderá continuar a ter o impulso sexual para ter relações sexuais, mas como já sabe de antemão que potencialmente vai falhar, não é? Potencialmente não vai conseguir, já nem procura, não é? Deixa de procurar. E então esta falta de vontade, que é o não procurar, muitas vezes é expresso pela não procura. E a agressividade, que muitas vezes depois surge, pode ter a ver com a frustração do não conseguir, de saber que não está a conseguir ser o homem que se calhar sempre foi, não é? Que procura a sua mulher e que satisfaz a sua mulher. E isto, muitas vezes, esta frustração é muito reflexo também de uma baixa autoestima, não é? Porque a sexualidade afeta a autoestima também que tanto homens como mulheres têm, não é? Um homem, e mais aos homens se calhar, porque para os homens o serem... virilidade, não é? Exatamente, aquela virilidade masculina, quando é afetada, não é? Quando um homem sente que foi funcional durante quase toda a vida e que de repente deixa de o ser, isto falo questionar, e nós já falamos disto aqui noutros programas, as suas competências enquanto homem, não é? Mas que raio de homem sou eu se agora já nem consigo, não é? Ter uma ereção, por exemplo. Isto faz de mim menos homem. Não é? Há esta falsa ideia de que então são menos homens porque não conseguem. E como depois não conseguem, lá está. A ideia de que se não consegui daquela vez, então se calhar da próxima vez também não vou conseguir. Portanto, é escusado procurar a minha mulher para algumas carícias, porque provavelmente não vou conseguir e vou-me ficar a sentir mal. E surge o evitamento. Antes de mais, pronto, gostava de referir uma questão. Que porque numa ou noutra situação a ereção não funciona, não significa que nunca vá funcionar. Não é? Isto é um ponto assente. O que muitas vezes depois faz com que o homem não seja capaz de ter a ereção pode nem estar relacionado apenas com a diabetes, pode estar relacionado sim com a ansiedade, porque houve uma vez que não conseguiu e então, não é? Surge aquela ansiedade de se calhar não vou conseguir,
E o se calhar não vou conseguir, não é? Esta ansiedade de desempenho faz com que a ereção realmente não surja, por estarem tão focados no tenho que conseguir, não é? Ou não vou conseguir. Portanto, a própria ansiedade pode fazer isto, ou então pode ser realmente consequência direta da doença, não é? Neste caso da diabetes, e é fundamental que procurem um apoio médico para perceber se é uma causa mais orgânica, mais fisiológica, não é? Se tem a ver com a doença em si, ou se será uma causa até mais psicológica. Né? E achar que... De achar que não vai conseguir. Exatamente, estar a bloquear alguma coisa. Exatamente, ou de estar tão preocupada em que tenho que conseguir, não é? E já nem. Então, se não conseguir, já nem vou usufruir de nada, não vale a pena haver sequer carícias porque não vou conseguir ereção, então nem vale a pena, não é? Eu acho que isto é algo que surge com muita frequência. Quando um homem sente que então já não consegue ter capacidade eréctil, então nem vale a pena haver contacto íntimo com a mulher, porque não vai conseguir consumar o ato, no fundo, não é? Não vai conseguir satisfazer a mulher. O que é completamente errado, porque há tantas outras formas de darem prazer um ao outro que não exige uma penetração, e isto também foi algo que nós falamos bastante na semana passada, sensibilizar estes casais para que o não ser possível a penetração não tem que ser uma limitação à sexualidade, não é? Os casais podem dar e receber muito prazer com todos os outros órgãos que têm no corpo, e nós, neste caso até foi a doutora Carla Veiga Rodrigues, que até mostrou um diapositivo numa das imagens que mostrou, em que tinha as mãos, tinha a boca, tinha os lábios, tinha a língua, tinha as unhas, tinha várias partes do corpo, a pele. Tudo isto são instrumentos, no fundo, que temos em casa, que todos nós temos em casa, e que podemos utilizar para receber e para dar prazer ao outro, e não tem necessariamente que passar sempre pelos genitais, não é? Portanto, é importante que as pessoas estejam sensíveis a isto, e neste caso, que este casal, ao dar-se conta desta dificuldade, que conversem sobre esta dificuldade, que procurem ajuda, não é? Porque podem encontrar realmente uma solução para esta dificuldade. Pode ser uma questão meramente médica, e um médico de família provavelmente conseguirá orientar nesse sentido, ou então procurarem mesmo na clínica marcadamente este apoio, e perceberem por que especialidade médica deverão passar para resolver esta situação. Nós na clínica marcadamente temos o Dr. Nuno Trovão, que é psiquiatra e que é neste momento o nosso diretor clínico, e é ele que faz uma primeira triagem, se assim lhe podemos chamar, não é? Faz uma consulta inicial, onde vai identificar as dificuldades e perceber para que especialidade devem encaminhar os seus pacientes. Se devem realmente ir para um acompanhamento mais psicológico, ou mais de terapia de casal, ou se será mais um encaminhamento para endocrinologia, ou para urologia, se for o caso, ou ginecologia. Ou seja, há aqui alguém que consegue estabelecer esta ponte de forma a dar resposta às necessidades de cada pessoa que nos procura. Portanto, sugeria realmente que este casal conversasse sobre o assunto e que procurassem ajuda, porque podem estar a impedir-se de ter contacto íntimo sem necessidade, não é? Pode haver aqui muito que possam fazer para... Agora resta que suponhamos é uma senhora, não é? Que é uma senhora, sim, falta saber se esta senhora consegue realmente abordar, não é? Convencer o marido. Que é essa a parte que se calhar vai ser mais gostosa, que é convencer o marido sem dúvida. A procurar ajuda. E exatamente pegando nisto. Sendo, não é, antemão que tem receio que ele seja, não é, na resposta que não seja favorável, não é? Que o marido não se mostre receptivo a isso. E pegando exatamente nas tuas palavras, Marta, entro na carta seguinte que tem a ver precisamente com isso. Em que também é uma mulher que escreve e que diz assim: quantas vezes as mulheres dizem para o companheiro ir a um médico da especialidade porque as coisas não estão bem e porque a mulher não tem prazer e ele não quer saber, e então o que ele faz é procurar outras mulheres, e em vez de procurar um especialista, não é, acaba por fazer sofrer a mulher, não é? A mulher é assim, ou seja, desculpem, procura então procurar outras mulheres em vez de procurar um especialista. A mulher começa assim com tristeza, não é? E começa muito a indiferença do companheiro. E assim acaba a relação, tudo porque o marido não escuta a mulher e não lhe dá valor. E ao mesmo tempo porque os homens muitas vezes acham que já sabem tudo, não é? E ele acha que já sabe tudo, é o que diz aqui. Aqui temos aqui outras questões que estão a ser referidas, que é esta ideia, lá está, de que o homem
sabe tudo e que a mulher não tem razão e não percebe nada do assunto, então não tem que estar a dar palpites, mas eu acho que é exatamente disto que se trata numa relação de casal. Tem que haver abertura para se falar de um problema. Muitas vezes as pessoas pensam que o problema está só nelas, mas afeta o outro. Portanto, se afeta o outro tem direito de falar sobre isso, não é? Claro. Nitidamente esta mulher sente-se afetada por um problema que poderá estar no marido. Eu digo poderá porque também poderá não estar, não é? Poderá não haver aqui um problema nele. Mas a verdade é que se ela está afetada, o problema também, não é? Também passa para ela, passa a ser um problema dela também, e ela tem todo o direito de falar sobre ele, não é? Está nitidamente a ser uma vítima aqui de um problema. É uma mulher que refere que não tem prazer, não é? Que não tem tido prazer e que se sente desvalorizada, que o homem não quer saber se ela tem ou não tem prazer, o que infelizmente é algo recorrente, não é? E se calhar bastante recorrente nesta geração, em que os homens têm a ideia que, pronto, não interessa se a mulher tem ou não tem prazer. Alguns homens, felizmente só alguns, porque muitos homens também estão focados no prazer da companheira, e muito bem. Muito bem, claro. Agora, há aqui outra questão que ela refere, não é? Nitidamente estamos a falar aqui de um homem que poderá ter alguma dificuldade, mas que em vez de procurar um especialista, procura outras mulheres. Exatamente. E porquê, não é? Pois. E porquê que procura outras mulheres? Porque provavelmente este homem pensa que o problema não está nele, o problema se calhar está na mulher dele, e então Exatamente. Ao procurar outra mulher vai mostrar-se a ele próprio como funciona com outras, claro. Não é? E se basicamente se funciona com outras e não funciona com a mulher, significa que o problema está na mulher e não nele. O que nem sempre é assim. Eu ainda assim, como não tenho elementos suficientes, não, posso de alguma forma especular, mas não sei ao certo o que se passa com este casal. Mas algo que infelizmente é uma história bastante recorrente é um homem num episódio com a sua companheira da vida toda, algo não funciona nessa relação, nesse episódio, nesse momento de sexualidade, e como não funciona naquele momento, passam a ficar ansiosos de que não volte a funcionar com a mulher. Seja porque porque eles começam provavelmente a pensar, ora bem, se calhar já não sinto a mesma atração, porque o corpo dela mudou e então já não me atrai da mesma forma, então se calhar é por isso que eu não consegui, por exemplo, ter uma ereção, ou se calhar é por isso que eu não consegui ejacular, em função do problema que for, porque aqui também não está explícito. E ao criarem esta ideia que está relacionado com aquela mulher, pensam que na procura de outra mulher vão conseguir perceber que o problema não está neles. E o que muitas vezes acontece é que realmente, na procura de outra companheira, de outra mulher, as coisas numa primeira vez, vamos imaginar, numa possível primeira vez, seja de traição, ou seja depois de uma relação terminar, as coisas até podem funcionar bem. E podem funcionar bem por muitos fatores. Primeiro, porque não há ansiedade de desempenho em relação àquela mulher, porque nunca houve desempenho com aquela mulher. Portanto, há aquela confiança natural de provavelmente vai correr bem porque é outra mulher. Exato. Não é? Então, se provavelmente vai correr bem, a pessoa vai com outra confiança, não é? Ao mesmo tempo há o entusiasmo natural de ser com outra mulher, um corpo diferente, que não se conhece, e a que se vai coisa até descobrir. pode correr bem, mas... E a coisa até pode correr bem, não é? Mas não significa que não tenha um problema. Que não tenha na mesma um problema e que não possa efetivamente, com o decorrer desta relação, seja uma relação extraconjugal ou seja uma nova relação, não significa que o problema não volte a surgir. Não é? E ao mesmo tempo também não significa que se partir para a relação que tinha com a mulher que tinha de uma forma mais descontraída, não é? Ou procurando um especialista para perceber o que é que poderá estar na origem disto, não significa que até não pudesse funcionar com a mulher que se tem, não é? Exatamente. Portanto, há aqui muitas questões que são colocadas nesta carta, mas uma delas realmente é esta, é que muitas vezes os homens canalizam o problema que têm para a companheira, achando que o que está na origem do problema está nela, e então procuram outra companheira. E se calhar de funcionar com ela, com a outra companheira, então nitidamente é um validar de eu não tenho problema nenhum. Não é? Exatamente. Nitidamente o meu problema está nesta relação. Pronto, e pode realmente ter muitas origens o problema na relação, e pode efetivamente também ser aqui um problema de não haver grande laço afetivo, de não haver muito afeto, não é? Neste casal, e da mulher se calhar depois também não estar tão receptiva ao contacto íntimo, não é? Do casal. Portanto, há aqui tantas questões, ou de ele ver que a mulher não tem prazer porque também não está a conseguir dar prazer à mulher da forma que esta mulher sente prazer. São tantas as questões que eu acho que nitidamente seria mais um casal que faria todo sentido procurar ajuda. Era preciso que estivessem receptivos, e é das primeiras coisas que a mulher refere, é que o marido não está receptivo a procurar ajuda e que muitas vezes o propôs e ele não quis procurar ajuda.
é triste, porque muitas vezes é assim que terminam muitas relações, não é? As pessoas não procuram ajuda. Esperemos bem que esta nossa ouvinte consiga, da forma que nós mulheres às vezes, quando queremos, conseguimos convencer aí o marido a procurar alguém. Ou que esteja até o marido a ouvir este momento, não é? E que se dê conta que, não é? E que perceba que pode efetivamente procurar ajuda e melhorar muito a sua vida e melhorar muito a sua relação. Exatamente. Temos mais aí uma... Passávamos aqui para a última, que é uma carta bastante breve e que certamente muitas das pessoas que estão em casa se irão identificar com ela. E então a carta é assim, diz assim: estou casada há 40 anos, é um em cada cama. Ou seja, dorme um em cada cama. Algo que eu acredito que é recorrente, que é algo extremamente frequente, pelas variadíssimas razões. Seja porque um ressona e o outro não consegue descansar o suficiente, por exemplo. Mexe muito, ou porque mexe muito, ou porque passou a ter alguma dificuldade a nível motor, ou alguma dificuldade física que condiciona, não é? E que faz com que seja difícil dormirem juntos. Ou porque houve uma fase de alguma doença em que a pessoa esteve a dormir sozinho por alguma razão e habituaram-se desta forma, não é? São tantas as razões, mas muitas vezes é apenas porque há aqui um desligar, não é? Um desligar emocional e as pessoas precisam quase ter o seu canto, não é? E isto muitas vezes leva a que deixe de haver intimidade. Este afastamento, nem sempre, não é? Eu sei que há casais que vivem assim anos e anos e anos e não deixam de ter atividade sexual, pronto, tudo bem, e que sentem que é a única forma que têm é de descansar, que é a única forma, ou seja, quando é para dormir e tem que ser em camas separadas, mas quando é para haver intimidade, sim, encontram-se e estão juntos, mas acredito que para muitos casais isto é o ponto de partida, e muitas vezes surge ainda numa idade em que até, se calhar ainda têm filhos pequenos em casa, não é? Pode ter surgido há muitos anos, surge numa altura em que se calhar estão a passar alguma crise conjugal e se afastam e acomodam-se a esta forma de viver. E com isto vai criando muitas vezes aqui um desligamento no casal, um afastamento emocional também, que não é positivo, que não é muito positivo. Não quero com isto dizer que é uma prática super errada, dormirem afastados, mas que é importante perceberem o que os leva a estarem afastados, não é? E se o que os leva a dormirem afastados, se é algo que não pode ser resolvido, não é? Ou se também ao mesmo tempo se afeta ou não a relação que têm, porque eu acredito que há casais, lá está, como dizia, que até dormem afastados, mas têm uma relação muito próxima, não é? Estão juntos durante o dia, têm os teus momentos de carinho, estão juntos no sofá, têm os teus momentos de intimidade e tudo mais, nada contra, não vejo que traga consequências negativas, não é? Agora, se é um casal que isto foi um bocado um ponto de partida, num momento de crise conjugal, que se acomodaram a esta ideia e que assim ficaram e que não há quase ligação um com o outro, então é importante perceberem se conseguem superar isto, se é importante para eles mudar esta forma de viver, se causa sofrimento. Eu acredito que se para esta mulher que escreveu isto, não é? Se o escreveu é porque é relevante para ela, é relevante, sem senão dúvida. não escrevia, não é? Sem dúvida. Nitidamente afeta, não é? O que a levou a dormirem afastados, mesmo que até tenha sido iniciativa dela, não é? Pode ter sido alguma crise que tenham passado há muitos anos e que a levou a ela a mostrar-lhe: olha, estou magoada contigo, vou passar a dormir naquela cama. Pode ter sido algo que nunca resolveram, ela pode ter sentido que o marido também desvalorizou este afastamento dela. Portanto, para quem está a passar este tipo de situações, conversem sobre isto, tentem perceber o que levou a esta situação, não é? E se é algo que podem resolver, se faz sentido resolver, se vai de alguma forma melhorar a relação, superando esta dificuldade, porque, não é? Pode haver aqui muito sofrimento por trás de tudo isto, não é? Pode haver muito sofrimento. Sem dúvida. Ficou assim respondida, o nosso tempo também já está a terminar. Foi, sem dúvida alguma, e pela conversa que tivemos aqui ao longo desta hora e por estas questões, certamente uma tarde de esclarecimentos, e bem haja quem ainda organiza este tipo de iniciativas. Esperemos que seja a primeira de muitas e que possamos, obviamente, nós aqui também poder participar e também, de certa forma, ajudar quem realmente precisa, e que fique esta ideia aqui no ar que nós deixamos a estas pessoas que nos escreveram, e não só, aquelas que nos estão a ouvir, as que estiveram também na palestra, que
sempre que acharem necessário, conversem com alguém da área, procurem ajuda, porque lá está, nós dizemos isso muitas vezes nos nossos programas, às vezes os problemas até são de fácil resolução e nós é que estamos ali a fazer uma tempestade num copo d'água, quando uma coisa pode ser simples. Ou a acomodarmos a uma situação, não é? Exatamente. Que afeta a nossa vida e que não precisávamos nos acomodar a ela, não é? Podíamos mudar. Exatamente. Portanto, fica esta mensagem no ar. O Sala Privada regressa na próxima sexta. Até para a semana. Até para a semana.